Repercussão e desdobramento da Copa América no Brasil, definição dos confrontos da Sul-Americana e da Libertadores. Carlo Ancelotti é o novo técnico do Real Madrid e Gerson do Flamengo com um pé e meio no Olympique de Marseille. Muitos assuntos, então puxa a cadeira, fica confortável e vamos trocar uma ideia, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, antes de dar início à nossa pauta aqui do dia, aquele pedido básico do YouTube, se você curte conteúdo de esportes mais voltado ao futebol, bastidores do jornalismo esportivo, informações, enfim, tudo isso que junta entretenimento e jornalismo, se inscreve aqui no canal, deixa um like pra gente, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus parentes, grupo de WhatsApp, daquelas pessoas que você sabe que curtem também esse tipo de conteúdo e participa aqui com a gente, deixa sua opinião, deixa sua crítica, suas ideias, enfim, tem um espaço aqui para comentários, use e abuse dessa interlocução com a equipe aqui do canal. Afinal de contas, todo o conteúdo que a gente faz aqui é pensado totalmente em vocês, ok? Vamos começar então o cardápio do dia? Muito bem, o primeiro assunto é a repercussão, os desdobramentos dessa surpreendente notícia das últimas horas, dos últimos dias, que CBF, Governo Federal Brasileiro e Conmebol chegaram a um acordo ali para que a Copa América de 2021, que começa daqui pouco mais de uma semana, seja realizada aqui no Brasil. Só lembrando, a primeira opção era a Colômbia, muitos conflitos sociais naquele país impediram a realização do evento. O plano B, a segunda opção, foi a Argentina, que é um país também que está numa condição ruim por causa da pandemia, mais de 70 mil mortos, para uma população de pouco mais de 40 milhões de habitantes. O governo argentino também resolveu abrir mão da realização do evento. E quando a Conmebol se viu ali ameaçada de não ter a edição deste ano da Copa América, reuniu-se com dirigentes e representantes do futebol brasileiro, do governo brasileiro, e firmaram um acordo ali para que o país fosse a sede aí de última hora do evento, socorrendo a Confederação Sul-Americana. Ocorre, meus amigos, e nas últimas 24 horas eu tenho apurado muito isso, tenho mantido contato com o pessoal conhecido não só em Brasília, como no Rio, na sede da CBF e também na Conmebol, a repercussão dessa notícia foi muito negativa. Então, de todos os setores, seja na parte esportiva, seja na parte política, enfim, na médica, muita gente criticando a realização, trazer um evento como esse, que automaticamente, quando você realiza uma competição internacional como a Copa América, você abre suas fronteiras para a chegada de centenas, talvez milhares de pessoas, porque só das delegações envolvidas ali você tem quase 700, 800 pessoas. Aí tem todo o staff de organização, de produção, veículos de imprensa, enfim, o bolo de pessoas que se movimenta em relação a um evento como esse é muito maior do que propriamente os integrantes de uma delegação, de uma seleção ou outra. Então, diante disso, pessoas vindo de diferentes partes do mundo, os jogadores mesmos, muitos jogam na Europa, na Ásia, na América do Norte, enfim, você abre a sua fronteira para muitas pessoas de diferentes partes do mundo entrarem. E isso a gente sabe que é um comportamento de risco, porque você pode trazer esse vírus, mesmo levando em conta que todos sejam vacinados. O problema é que o governo brasileiro deu uma batida de cabeça ali, porque enquanto alguns integrantes do governo dizem que todos esses representantes, esses integrantes de delegação que vêm de fora do país precisam necessariamente estar vacinados, outra parte, mais ligada ao Palácio do Planalto, ao presidente Jair Bolsonaro, diz que não tem essa exigência. Mesmo porque, se você começar a vacinar as pessoas agora, até tomar a segunda dose daqui 15 dias, o evento já começou. Não dá tempo de você deixar essas pessoas com a imunização plena, a menos que alguns, como é o caso, já começaram a receber as vacinas.
outros não. Enfim, é uma polêmica muito grande, envolveu até a parte política, né, integrantes da CPI, como o relator da CPI da Covid, o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, criticando muito essa decisão, pedindo para jogadores como o Neymar recusarem disputar a Copa América aqui no Brasil por causa do momento, né? A gente está na iminência ali de entrar numa terceira onda que muitos infectologistas, especialistas da área, dizem que é inevitável e tem tudo para ser a pior dessas ondas, se é que a gente já saiu de alguma delas, né? A sensação que a gente tem muitas vezes é que uma vai se sobrepondo à outra e o que a gente vive é uma mistura de todas as ondas ao mesmo tempo. Mas enfim, que o país não dá sinal nenhum, a nossa sociedade, a nossa realidade não dão sinais nenhum de que a gente está com a situação minimamente controlada e que por isso, por todo esse contexto negativo, não era um momento propício para você receber um evento como esse. Renan Calheiros chegou a postar em suas redes sociais o pedido para que Neymar não atendesse a convocação, não disputasse a Copa América. Mas se a gente lembrar da relação recente de Neymar com a família Bolsonaro, fica difícil acreditar que o jogador siga esse pedido. Já quem defende a chegada da Copa América no Brasil, a realização do evento aqui, argumenta que, olha, a gente tem outros eventos, o futebol está rolando, o calendário do futebol está sendo praticado de forma, se não normal, mas nenhum evento foi suspenso por causa disso. Você tem, além dos campeonatos locais, Brasileirão, Copa do Brasil, os estaduais acabaram há pouco, você tem Libertadores acontecendo, você tem Sul-Americana rolando, daqui a pouco, essa semana ainda começam as eliminatórias. E nesse caso, embora eu seja contra, eu acho que a gente deve pecar pelo excesso de zelo num momento como esse, mas eu entendo essa argumentação. Se você tivesse a realização apenas de eventos domésticos, você poderia argumentar que no Brasileiro, na Copa do Brasil, nos estaduais, você não tem trânsito internacional, você não tem entrada e saída de fronteira, embora o trânsito doméstico também propicie o alastramento do vírus. Mas isso fica pior ainda quando você recebe delegações de pessoas de fora. Mas com a Sul-Americana e com a Libertadores, você já tem esse entra e sai de fronteiras. Então os que defendem a Copa América argumentam em relação a isso. Mas, só mais uma vez, não é só a questão técnica em si, é o momento do país, né? A gente ainda está com uma média móvel aí de quase 2.000 mortos por dia. Então, receber um evento como esse é quase um atestado daquela história de que a gente não está muito preocupado com a pandemia. O que vale mesmo é seguir a vida normal. Infelizmente, a nossa realidade ainda não é para isso. Segundo tema do dia é o sorteio, a definição dos confrontos da Libertadores da América. E veja só, a gente caminha aí para as oitavas de final. 16 equipes, portanto, e olha só, a predominância, isso não é novidade nenhuma, mas é sempre interessante mostrar. Das 16 equipes, 12 são brasileiras e argentinas, então você tem 6 de cada lado. Só 4 equipes estão fora desse eixo Buenos Aires-Brasília. Quais são essas equipes? Você tem o clássico paraguaio, né? Olímpia e Cerro Porteño. Você tem um equatoriano, que é o Barcelona de Guayaquil, e temos também, e o último deles é a Universidade Católica do Chile. Então, interessante é que com essa predominância de argentinos e brasileiros, a gente acabou tendo ali vários confrontos entre as equipes desses dois países. Então vamos lá, eu vou deixar até para vocês aqui na tela uma arte com a definição desses jogos. Então você tem o Flamengo encarando Defensa e Justiça, temos também Internacional e Olímpia, o Vélez Sarsfield pega o Barcelona de Guayaquil, o Cerro Porteño encara o Fluminense, Boca Juniors e Atlético Mineiro, olha só que jogaço, o Galo enfrentando o Boca, um clássico ali argentino, River contra o Argentino Juniors, mais um duelo entre brasileiros e argentinos, talvez o mais equilibrado dessa fase aqui.
no meu modo de entender. São Paulo e Racing, vejam só que jogão. E temos também o Palmeiras, que pega o Universidade Católica do Chile. Então vamos lá, os confrontos vão ser disputados em julho, né? Os jogos de ida na semana do dia 14 e os de volta na semana do dia 21, na semana seguinte. Então a gente tem aí um prazo razoável para realização desses jogos. Só lembrando que a grande final da Libertadores esse ano está marcada para o dia 20 de novembro no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. E aí, observando aí os confrontos, quem ficou de um lado, quem ficou do outro da tabela, o que vocês acharam? Quem está com um caminho mais tranquilo, se é que alguém tem um caminho mais tranquilo na Libertadores. Então a gente tem do lado esquerdo ali, você tem Flamengo, Inter e Fluminense. E do lado direito, falando só dos brasileiros, nós temos o Galo, o São Paulo e o Palmeiras. Eu entendo que esse lado direito aqui está um pouquinho mais complicado, porque além de você ter os três brasileiros fortíssimos, né? Galo, São Paulo e Palmeiras, você tem o Racing por aqui, que é o adversário do São Paulo, você tem o River Plate, que tem aquela tradição, né? Na primeira fase tropeça, muitas vezes entra em último ali, faz uma campanha ruim, mas quando começa o mata-mata, o River tradicionalmente cresce muito e avança. E o Boca, né? Então, que é o adversário do Atlético. Então, os três brasileiros, o Racing, o River e o Boca, todos do mesmo lado. Do outro lado, também forte, né? Só pela presença de Flamengo, Inter e Fluminense, você vê que dá um nível técnico interessante. Mas os adversários, nitidamente, têm uma qualificação técnica inferior. Então você tem ali o Defensa e Justiça, você tem o Olímpia, o Barcelona de Guayaquil, o Cerro Porteño, bem diferente de um Racing, de um Boca e de um River, certo? Mas enfim, Libertadores definida, muito bacana. Deixa aí nos comentários o que você achou desse sorteio, se o seu time está do lado direito, do lado esquerdo, está com um caminho mais complicado, um caminho que não te tirou tanto o sono assim, enfim. Libertadores vai pegar fogo a partir de julho. E a Sul-Americana também teve a definição dos seus confrontos, além da presença dos brasileiros, que naturalmente chama nossa atenção. Só lembrando, o Santos, como foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, ele se qualificou para integrar o mata-mata da Sul-Americana, e o Santos estreia nessa fase enfrentando ali uma pedreira também, o Independiente da Argentina. O Bragantino, o RB, o Red Bull Bragantino, que vai enfrentar o Independiente del Valle, também um jogo bem interessante. O Atlético Paranaense vai encarar o América de Cali e o Grêmio vai confrontar a LDU do Equador. Vale lembrar que o Grêmio entrou nessa fase com a melhor campanha de 18 pontos, o tricolor gaúcho conquistou 16, ou seja, 5 vitórias e apenas um empate. Além dos confrontos que envolvem brasileiros, tem um aqui que eu chamo a atenção especial de vocês também, que eu especialmente não quero perder, que é o grande clássico uruguaio, né? Nacional e Peñarol vão se enfrentar nessa fase de mata-mata da Sul-Americana. Olha só que jogão para quem curte tradição, um bom futebol. E o próximo assunto do nosso dia aqui na nossa pauta é o acerto do Carlo Ancelotti com o Real Madrid. O Real Madrid, depois de averiguar, de estudar o mercado ali, resolveu apostar em algo mais certo, né? Algo conhecido. O Carlo Ancelotti, há 5, 6 anos, passou pelo Real, conquistou a Champions League, a Liga dos Campeões, na equipe da capital espanhola. E rapaz, aí vem o bastidor, né? Aquela confusãozinha que a gente presenciou na saída do Zidane. O Zidane saiu reclamando bastante do ambiente do Real Madrid, dizendo em entrevistas que saiu porque não sentia confiança dentro do clube. Enfim, nitidamente
evidenciando, mostrando ali que a relação dele com o pessoal de cima, né, com a cúpula, com a diretoria, não era muito boa, e sugerindo também que ali no ambiente dos atletas a situação do Real também não era muito legal. O Real que terminou a última edição do Campeonato Espanhol em terceiro lugar. O grande rival da capital, o Atlético de Madrid, foi o campeão, seguido pelo Barça, e na Champions League foi eliminado na semifinal pelo Chelsea. Chelsea que acabou conquistando, mais um clube inglês conquistando ali o título da Champions League. Então o Real Madrid aposta num nome conhecido, num cara que conhece ali os corredores, os bastidores do clube, para dar essa apaziguada, trazer um pouquinho de paz para o ambiente, já que a saída do Zidane explodiu ali, evidenciou, mostrou que o bastidor do Real não estava muito legal. E por fim, parece que nos próximos dias a gente vai ter ali uma definição da situação do Gerson, né? A notícia, por um lado, ruim, né? O Flamengo deve perder o Gerson para o Olympique de Marselha, as negociações estão bem adiantadas, o Gerson vai se juntar à seleção olímpica, na volta deve dar uma passadinha ali em Paris para tratar dos últimos detalhes, fazer algum tipo de exame. Só lembrando que é uma negociação que envolve ali cerca de 30, 35 milhões de euros. O Flamengo não vende o total dos direitos do Gerson, provavelmente deve ficar ali com 20, 25% numa negociação futura, o que faz muito bem o Flamengo, tem que se garantir mesmo, porque o potencial do Gerson é incrível. Tá na cara que se tudo der certo ali, se oxalá não aconteça nenhum tipo de lesão, nada que ele tenha um desenvolvimento natural de carreira, em pouco tempo ele vai estar num primeiro escalão, nos clubes de primeiro escalão da Europa, em negociações com valores muito altos, e é legal que o Flamengo se resguarde para que tenha um percentual interessante, como a gente falou, em torno de 20, 25%, continua com o rubro-negro em negociações futuras. O empecilho, pelo menos a Gabriela Moreira, colega lá do ge.com, ela indica que o empecilho não é nem tanto um empecilho assim, né? Não é lá essas coisas também, um problema como esse, que o Olympique gostaria, evidentemente, que o atleta se apresentasse assim que a negociação fosse fechada, e que o Flamengo gostaria que o Gerson continuasse até final de julho, ali para jogar mais 6, 7 partidas pelo time no Campeonato Brasileiro. Cá entre nós, né, turma? É aquela velha história de você se colocar um pouquinho também no lugar do outro. Se você compra um jogador, se você investe uma bala dessa num atleta, você vai querer o cara na hora, né? Tudo que você compra, você quer na hora. Você vai numa concessionária, você compra o carro, pô, você quer sair com o carro. O máximo é pegar a semana que vem, porque vão emplacar para você, alguma coisa assim. Mas nada de ficar 3 meses, 4 meses esperando. Mesmo porque sempre corre aquele risco de acontecer alguma coisa, uma lesão, e aí você pode perder a negociação por causa disso. Enfim, para resumir, vendeu, põe numa caixinha, faz um embrulho bonitinho, um laço e ó, entrega. Tchau, benção. Esse negócio de ficar mais um tempo, confesso para vocês que não acho isso muito legal. Mesmo porque o jogador já está com a cabeça na outra realidade, pensando na casa, vendo onde vai morar, a escola para os filhos, enfim, a cabeça do cara já viajou, já está em outra realidade. Vendeu, entrega. Muito bem, pessoal, agradecer vocês pela companhia em mais um vídeo aqui. Como eu falei para vocês, como a gente trabalha com noticiário, acompanhe a gente também nas outras redes sociais. Eu vou deixar para vocês aqui o link de Twitter, de Facebook, de Instagram, é tudo @Vilaron, porque ali é mais ágil, né? Quando a gente tem alguma informação, especialmente em questões como essa da Copa América, o que um está falando, o que vai acontecer, um desdobramento aqui, uma novidade ali. Para fazer isso aqui no YouTube é um pouquinho mais complicado, porque você tem que gravar vídeo, você tem que editar vídeo, você tem que fazer a miniatura, thumb, enfim, isso demanda um tempo. E no Twitter, no Instagram, no Facebook já é uma coisa mais rápida ali, com poucos cliques a gente atualiza o noticiário e depois a gente faz um resumão diário por aqui, ok? E mais uma vez, muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço.